pessoas. Tá dando para escutar? Sim. Tá dando. Então, boa noite, meu nome é Vitória, eu sou residente do segundo ano da casa. Hoje eu vou apresentar um caso do setor de plástico ocular. Minha orientadora é a doutora Anistela Santana e a chefe do setor é a doutora Tami Ozaki. O caso é sobre um paciente masculino de 3 meses que é natural e procedente do Rio de Janeiro. Ele vem acompanhado da mãe, que referia que a pálpebra direita ela não fechava completamente desde o nascimento. Aí, de antecedentes pessoais, ele tinha uma história de exérese, de apêndice auricular à direita. De antecedentes oculares, ele já veio em uso de lubrificante sem conservante e não tinha nenhum antecedente familiar digno de nota. No exame oftalmológico, a acuidade visual, ele seguia, fixava e mantinha e não reagia à oclusão nem do olho direito nem do olho esquerdo. Na biomicroscopia anterior, ele tinha uma conjuntiva clara, uma córnea transparente, a câmara anterior formada, a íris trófica e um cristalino transparente. E na fundoscopia dos 2 olhos também sem alterações, um disco óptico rosa bem delimitado, a escavação fisiológica, os vasos sem alterações, uma mácula plana e a retina aplicada a 360 graus. A idectoscopia. Franklin, Me ajuda aí, tá aí? que eu quero ver quem tá online. Boa noite. Bom, na ectoscopia do olho direito do paciente, a gente consegue ver no terço medial da pálpebra superior um defeito palpebral, mostrando uma conjuntiva clara, uma córnea transparente, a íris aparentemente trófica. E na ectoscopia do olho esquerdo, sem alterações, cílios e pálpebras sem alterações, conjuntiva clara e córnea transparente. Isso. Então, na ectoscopia do paciente, a gente vê uma falha na pálpebra superior do olho direito de mais ou menos 50%. Ele tinha uma conjuntiva clara, uma córnea transparente e uma íris trófica, e do olho esquerdo sem alterações. De hipótese diagnóstica. Bom, é um paciente de 3 meses que apresenta um coloboma da pálpebra superior, sem outros achados. Aliás, ele tinha um achado de um apêndice pré-auricular também, e que não oclui completamente o olho direito. Pensando numa síndrome genética, principalmente a síndrome de Goldenhar, que seria a minha principal hipótese. Isso. Então, o coloboma de pálpebra superior, ele é uma falha do defeito do desenvolvimento palpebral. Tem ausência de todos os níveis de espessura, da pele, do tarso e da conjuntiva. E o mais comum, ele é superior, como nesse caso que a gente está mostrando. E, frequentemente, ele pode estar associado a algumas síndromes congênitas, tipo síndrome de Treacher-Collins, ou Goldenhar, Fraser. E aí, nesse caso, a gente coloca o Goldenhar como uma possibilidade, porque, além do coloboma, ele tem essa história de apêndice pré-auricular. E é difícil a gente fazer outro tipo de hipótese diagnóstica que não seja coloboma, né? O que a gente pode até inferir depois, no que a gente vai ter que investigar, é pela fase de fechamento, depois eu até vou pedir para a Ana conversar, da parte embriológica palpebral, aonde tem alteração junto com essa fase de embriologia da pálpebra, né? Que a gente sabe que é diferente, por exemplo, da embriologia do fechamento da retina, né? Do nervo óptico. Pode continuar, Vitória. E de conduta? Eu quero Zaira? um R3 da conduta. Zaira, tá aí? Tô aqui, professor. Nesse caso, então, eu vou manter o lubrificante desse paciente, até porque o risco do não fechamento palpebral pode ter risco de úlceras, enfim, então tem que manter a lubrificação. Tratamento é cirúrgico, então eu pediria os exames pré-operatórios, e a abordagem cirúrgica de reconstrução que eu escolheria seria uma do retalho de Tenzel, pela porcentagem de acometimento da pálpebra superior, né, que aí a gente chega a quase 50% dela. E também pedir para a pediatria acompanhar junto por essa hipótese da síndrome de Goldenhar.
Perfeito. Outra coisa, que lubrificante a gente iria usar, né? Porque não fecha nada, né? E tem uma pergunta do chat aqui, dizendo do Tiago Matos, se não foi realizado um teste com tópica, fluoresceína tópica. Bom, esse paciente é meu, né? Não é da escola, porque nós estamos em quarentena, e a gente não faz, porque ele veio encaminhado já da oftalmopediatria lá do Rio de Janeiro. Então, a médica já veio com todo o exame pronto, é que nem você, Nilva. Já vem a retina, já vem tudo. Então, a córnea, ela estava ótima, e a gente vê pelo estado até da conjuntiva toda clara, porque a mãe, 24 horas por dia, ela pingava o colírio. Então, é assim, de 15 em 15 minutos, de meia em meia hora, ela estava pingando o colírio, tá? Ela usava Ilogel, e a gente tem que dar os parabéns para a mãe, porque a maioria das córneas que a gente encontra em coloboma não são assim. Já vem com úlcera, já vem com algum tipo de comprometimento. Muitas vezes a gente tem que ocluir o olho à noite, mas essa mãe ficava acordada, ela revezava com o pai, então foram 3 meses aí que pingando colírio na criança. Então eu não fiz o teste de fluoresceína, mas também dá para ver pelo aspecto do olho em si que a córnea não estava prejudicada, né? E também, só para fazer uma checagem, né? Mesmo que a fluoresceína mostrasse uma ceratite, porque úlcera não tem, dá para a gente ver. Mesmo que a conjunta, que a gente visse uma ceratite grosseira, a nossa conduta não iria mudar. Talvez a gente, ao invés de deixar com o gel, usasse pomada, né? A gente podia colocar uma pomada mais viscosa, uma manipulada para não precisar ter nenhum antibiótico, e como você comentou, Ana, e ocluir, né? Para se tivesse uma ceratite grosseira. Eu não acho que seria alguma coisa que acrescentaria para a gente mudar a nossa conduta com a coisa da fluoresceína. Pode continuar. Vitória? Posso prosseguir? É que a minha internet deu uma falhada Uma aqui. paradinha. Uhum. Mas continuando, essa imagem ela acabou ficando um pouco desfocada, mas é só para mostrar que nessa região tem a cicatriz da cirurgia de correção do apêndice pré-auricular do paciente. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre técnica operatória. Então, um caso em que a cirurgia ela não pode ser postergada, quando o defeito palpebral ele excede 1/3 do comprimento total da pálpebra com exposição corneana. Nessa primeira imagem, a gente está vendo que a técnica ela vai depender, então, da extensão do coloboma, e na primeira imagem a gente tem defeitos pequenos, né, até 25%, em que o defeito ele vai ser corrigido por aproximação direta das margens. Se o tamanho do coloboma ele for entre 25% e 35%, pode ser usado essa técnica aqui do meio, que é o retalho semicircular de Tenzel, em que vai ser seccionado o tendão cantal lateral com aproximação das margens. E para defeitos acima de 35%, pode ser utilizado essa técnica de Cutler-Beard, em que você faz a reconstrução com pele, músculo orbicular da pálpebra inferior. E muitas vezes ele pode estar associado com a cartilagem auricular. Aí, na sequência, eu vou mostrar o vídeo da cirurgia desse paciente em questão, que foi um pouquinho diferente dessas técnicas. Então, espera um pouquinho. Antes da gente mostrar a cirurgia, eu queria que a gente discutisse alguma coisa sobre ambliopia. Então, se a gente optar pela última técnica, Ana, quanto tempo esse olho ficará com esse enxerto da pálpebra inferior para a pálpebra superior? Vai estar com o olho fechado, né? Porque nós vamos utilizar o enxerto. Então, isso traria alguma preocupação para a gente, porque a criança está em idade embriogênica, né? Então, o que você comenta isso para mim? Geralmente, esses retalhos, quando ou é para reconstrução de pálpebra superior ou da inferior, em média é preconizado deixar 4 a 6 semanas, tá? A gente já chegou a fazer um Hughes, que é para reconstrução de pálpebra inferior, deixando 15 dias só.
Mas mesmo assim, não é minha técnica de escolha, porque implica em 2 tempos cirúrgicos, tá? Então, para quem me conhece, sabe que eu prefiro reconstruir a pálpebra pela técnica de sanduíche, tá? Mas não nos casos de coloboma. Nos casos de coloboma, a gente vai mostrar aí um pouquinho diferente a conduta, que é para não ter falha de cílios na região central da pálpebra, que é onde faz mais falta, tanto esteticamente quanto funcionalmente, tá? Mas ambliopia, realmente, a gente não dá para Claro. jurar por Deus que 2 semanas, 4 semanas vai ficar ruim, mas não é o Na ideal. realidade, 4 a 6 semanas vai interferir, mas tudo bem. Com uma mãe que acorda de 2 em 2 horas para pingar colírio, duvido que ela não faça um tampãozinho para tratar a ambliopia depois, mais tarde, né? Mas é um ponto interessante que eu gostaria de colocar para todo mundo que nos ouve, que nós estamos tratando de uma idade ambliogênica, né? Então, esse tempo, claro que eu não vou querer que corrija em 2 semanas, mas às vezes ficar 8 semanas com o olho ocluído, isso vai fazer diferença. Lembrar disso na hora de que a gente vai fazer o tratamento depois. Então, agora você pode mostrar o filme, por favor, Vitor. Então, aqui, primeiramente, mostrando a parte da infiltração de anestésico local. Aqui agora, reavivando e as margens do defeito e regularizando elas. Com o Vicryl 6.0, vai ser feito um ponto pegando só o tarso, então pouco a conjuntiva palpebral e a pele. A sutura da margem da pálpebra e da pele, ela vai ser feita com seda 6.0 e Vicryl vai ser usado para pegar o tarso e os músculos. Aqui vai ser feita uma incisão em T invertido, né, na altura da prega palpebral. Então, ela fica um pouco diferente do aspecto daquelas técnicas que a gente mostrou, em que fica parecendo um pentágono, né? Um pentágono na região do defeito. Aqui só revertendo a pálpebra para ver como fica o aspecto da sutura. Uma incisão relaxante, sem pegar o tendão cantal lateral. Aqui terminando de dar os pontos na margem. A retirada do protetor ocular, o uso de um instrumento rombo para ver se não ficou nenhuma aderência. Colocando a lente de contato terapêutica. E depois pomada e colírio de associação. Aí, esse fio mais comprido, então ele vai servir para manter a sutura da margem sob tração por um período de 24 horas. E, posteriormente, os pontos vão ser retirados com 15 dias em exame sob sedação. Essa é uma imagem do primeiro pós-operatório da cirurgia de correção da pálpebra. Esse aqui é o fio comprido que foi usado para tensionar, mantendo essa pálpebra superior direita fechada por 24 horas. Daí aqui já foi retirada a tração. Essa outra imagem é do pós-operatório de 15 dias, depois da retirada dos pontos. E aqui são imagens tiradas no mesmo momento, em que dá para ver o bom aspecto da margem palpebral e aqui o olho direito com uma oclusão adequada. Essa imagem, ela não está virada, o paciente está em decúbito horizontal, que aí a gente deixou ela só para poder mostrar que o paciente ele tem uma ptose palpebral à direita, que era esperada, mas que foi optado por não abordar num primeiro momento, porque o paciente ele tem o eixo visual livre. Então, com 3 anos de idade, foi indicada a cirurgia de correção da ptose palpebral com exploração do músculo levantador da pálpebra superior. Essa é uma imagem do intraoperatório, para mostrar a margem palpebral, ela bem alinhada, com uma boa cicatrização. E aqui, na pinça,
eu vou ter o tendão do músculo levantador da pálpebra superior com um aspecto bem irregular. E essa falha mais à esquerda é a falha do tendão, é a falha primária do tendão. Então, a cirurgia ela vai ser feita no intuito de deslizar o tendão medialmente e encurtar ele para corrigir a ptose. Aqui, só para mostrar a incisão na altura da prega palpebral. E depois é realizada a sutura da pele com um Vicryl, que pode ser 7 ou 8 zeros. E essa aqui é a imagem do pós-operatório da ptose com o resultado final depois das 2 cirurgias. Aqui, falando rapidamente um pouco sobre síndrome de Goldenhar, lembrar que é uma doença congênita rara que decorre do desenvolvimento anormal do primeiro e do segundo arcos braquiais. A incidência é de 1 para cada 3.500 a 5.600 nascidos vivos, acomete 3 homens para cada 2 mulheres, e a etiopatogenia ela é multifatorial, então vai depender de fatores genéticos e ambientais. De características clássicas, né, no geral, na maioria dos casos, unilaterais, lembrar que o espectro da doença é óculo-aurículo-vertebral, né? Da parte ocular pode ter o demoide epibulbar, microftalmia e coloboma, como no caso. Parte auricular, ou que eles gostam de chamar de ENT, né, que é Ear, Nose and Throat, são os apêndices pré-auriculares, pode cursar com perda auditiva, implantação baixa do pavilhão auricular, micrognatia, né, aquela microstomia hemifacial, que é bem clássica do Goldenhar. E da parte vertebral, a escoliose ou a hemivértebra. Esse paciente ele só tinha realmente o acometimento auricular e ocular, sem nenhum outro achado. E aqui tem algumas imagens que a gente trouxe desse mesmo artigo. Então, que nessa primeira imagem dá para mostrar uma combinação de anomalia da orelha externa, ocular e alteração do desenvolvimento da face ipsilateral. Aí nessa segunda imagem a gente tem um paciente com coloboma de pálpebra superior parecido com o do caso, e fora isso o dermoide. E na imagem de baixo um coloboma importante que evoluiu com uma úlcera de córnea pela exposição. E por último, eu trouxe um caso mesmo da doutora Anistela, não é do artigo, é de uma paciente feminina de 3 anos de idade, em que a correção do coloboma ela não teve muito sucesso, porque a porção lateral da pálpebra, onde tem os cílios, ela não foi deslizada medialmente. Aí foi feito um enxerto de pele aqui na pálpebra superior, que acabou ficando pequeno, e não foi refeita a prega palpebral. Aí, por conta disso, a paciente ela tinha uma oclusão a oclusão, né, do olho esquerdo não adequada e acabou evoluindo com uma úlcera de córnea. Então, assim como esse caso, a gente vê vários outros que fizeram do mesmo modo. Então, assim, muitas pessoas e médicos se preocupam em reconstruir a parte que está faltando, ou com a técnica de cutter blurred, ou com uma técnica de sanduíche, e fazendo um retalho pequeno de pele, tá? Um enxerto de pele muito pequeno. Então, assim, o enxerto de pele em criança, já qualquer enxerto de pele em pálpebra, ele retrai muito. Em criança vai retrair muito mais. Então, a gente tem que ser bem abundante, fazer um retalho bem grande, né, extenso, para poder cumprir. E o retalho, ele não deve, como está aqui, começar perto da região da margem da pálpebra. Ele deve começar perto da altura da prega palpebral, para preservar essa pele aqui, deixar a pele da pálpebra mesmo como uma pele pré-tarsal. Tá? Se nessa garota tivesse deslizado isso aqui, você não ia precisar fazer uma tarsorrafia extensa, como está aqui, né? Essa parte tinha deslizado para cá, e foi isso que a gente acabou fazendo, porque a gente acabou tendo que operar essa criança novamente, né? E daí o aspecto melhora bastante quando os cílios vêm para a região central. Né? Então, esse caso a gente trouxe exatamente por isso, porque numa sequência de casos eu vi bastante paciente corrigido como o dessa última menininha, e a gente vê que quando corrige como o desse garoto, o resultado estético é muito melhor. É claro que mais para frente a gente vê aqui na parte medial que ainda falta um pouco de gordura e ainda está um pouquinho mais baixa a pálpebra, mas daí quando ele crescer, a gente comentou com os pais, a gente pode deslizar um pouco de gordura da parte lateral para preencher ali o canto medial e subir um pouquinho mais a pálpebra mexendo no levantador. Mas daí o ideal seria a criança maior, para acordada a gente poder fazer direitinho e ver
o contorno palpebral, né? E a altura, que daí já fica uma ptose muito leve, difícil de corrigir na criança totalmente dormindo, né? Então era esse o objetivo nosso aí. Espero que vocês tenham entendido. Muito bom, Ana. Vamos ver se tem alguma. Eu não vi nenhuma pergunta aqui no chat. Vou pedir licença para todo mundo aí, que Luiz Alberto, você pode ver o que o doutor Rubens não está conseguindo entrar? Você pode resolver para mim, por favor? Claro, vou ver agora. Obrigado, enquanto a gente dá sequência aqui. Alguém tem mais algum comentário? Então, muito bem. Pode sair, Vitória. Alguma pergunta? No chat não tem nenhuma. Algum comentário extra sem ser da Ana? Tami está aí, está online? Quer fazer Boa noite. Quer fazer algum comentário, Taminha? Eu posso fazer. Tá dando para me ouvir? Tá dando para te ouvir. Então tá bom. Boa noite a todos. Então, um comentário bem rápido, né? Acho que foi um caso muito bem conduzido pela Ana Estela, ficou com um resultado tanto funcional quanto estético excelente. Acho que é um caso que mostra a importância, como foi frisado, né, da importância do cuidado dos pais em relação à lubrificação ocular, né, inclusive à noite, né, até o tratamento cirúrgico. E nesse caso, a correção da ptose pôde ser realizada quando a criança já estava um pouco maior, já que essa ptose não acometia o eixo. E uma última observação que eu queria comentar, que a doutora Aníbal comentou, que eu lembrei de um caso, é realmente tomar muito cuidado, dependendo da técnica de reconstrução que a gente escolhe, porque já foi descrito, inclusive, um caso por uma equipe de cirurgia plástica que fez uma reconstrução em a criança em idade embriogênica, utilizando a técnica de Hughes, que é a técnica que a gente faz em 2 tempos, né? E foi descrito, então a criança acabou evoluindo com ambliopia, né? Então, tomar muito cuidado com essas técnicas em crianças em idade embriogênica. A gente tem a preferência nós que somos discípulos da Ana Estela, preferimos fazer a técnica de sanduíche, né? Mas principalmente em crianças né, em idade embriogênica. Então, acho que eram esses meus comentários. Obrigada. Muito obrigada, Tami. Beatriz, pode compartilhar o seu caso com a gente, e a gente pode, enquanto a Beatriz coloca, se alguém tiver algum comentário, alguma coisa, pode mandar pelo chat, a gente está vendo aqui, ou por onde vocês quiserem, a gente vai respondendo, tá bom? Então, podemos ir. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Meu nome é Beatriz, sou residente do 3º ano. Vou apresentar um caso hoje do setor de ótica cirúrgica. Meu preceptor é o Dr. Felipe Taguchi e a chefe do setor é a doutora Maria Cristina Leorati. Então, é uma paciente do sexo feminino, de 61 anos, aposentada, estudante, natural e procedente de Santo André, que se queixa de baixa acuidade visual em olho direito, com piora progressiva nos últimos anos, para longe e para perto. Então, ela voltou a cursar a faculdade recentemente e falou que a visão está atrapalhando ela a acompanhar o curso. E ela descreve isso como ver os objetos distorcidos, com uma borda nítida e a outra borda com manchas. E falou que isso não melhora com os óculos. Também refere uma intolerância ao uso de lente de contato. Ela é hipertensa controlada, nega antecedentes familiares e de antecedentes oculares, ela era uma alta míope de menos 16, que foi submetida a ceratotomia radial em ambos os olhos há mais de 25 anos. No olho esquerdo, ela fez cirurgia de catarata e transplante penetrante de córnea em 2010 e evoluiu com glaucoma secundário, foi submetida a uma trabeculectomia em 2011. No olho direito, ela fez cirurgia de catarata em 2014. No exame oftalmológico dela, ela tinha uma acuidade visual sem correção de 20/125 no olho direito e sem percepção luminosa no olho esquerdo. No olho direito, ela alcançava 20/80, com uma refração de +2, -3,75 a 55. Eu vou mostrar as fotos da biomicroscopia anterior. A pressão intraocular era de 14/16, e ela tinha um fundo de olho miópico, com disco óptico tiltado, atrofia peripapilar, uma escavação de 0,7 no olho direito e total no olho esquerdo, uma rarefação difusa do EPR e uma retina aplicada. Quem vai descrever para mim? O Guilherme, por favor. Então, tá bom. Guilherme Avir, é esse? Boa noite. Bufara, esse. Sim. Bom, ectoscopia do olho direito, o paciente tem uma hiperemia conjuntival de uma cruz, a córnea transparente, dá para ver incisões radiais,
na córnea, também algumas arqueadas. A íris trófica e pseudofásica. Com o campo negro dá para ver um pouco melhor as incisões, tanto radiais quanto arqueadas, tem ali temporal inferior e nasal inferior. Nessa imagem com a fenda, dá para a gente ver que tem um aplanamento central da córnea, câmara formada. Agora, o olho esquerdo, a ectoscopia, também tem uma hiperemia conjuntival de uma cruz. O botão do transplante está transparente, dá para ver algumas incisões também da ceratotomia que ela fez radial, na interface do transplante com a córnea receptora. Tem alguns neovasos na região temporal inferior, alguns ali na nasal inferior também. Então, exatamente, só complementando, como o Guilherme descreveu muito bem, essa paciente ela tinha 15 incisões radiais e 6 incisões arqueadas. E como a gente sabe que no RK são realizados números pares de incisões e as incisões arqueadas não devem cruzar as radiais, a gente acredita que ocorreram reabordagens e retoques do procedimento inicial por esse cirurgião. E o olho esquerdo é SPL, né? Então, acho que vai ter a participação do meu querido amigo Ivan, né? Porque a córnea transparente, o botão legal SPL deve ser caso com participação especial do Dr. Ivan. Essas cirurgias foram realizadas em outro serviço, né, a TREC. A gente acredita que deve ter ocorrido episódios de inflamação após o transplante, mas realmente já chegou assim, quando chegou no nosso serviço. Por isso. E aqui na tomografia de córnea do olho direito, a gente vê um astigmatismo irregular, mais acentuado aqui nesse meridiano, que também é o meridiano mais plano e coincide com a área mais fina. E a gente vê valores de ceratometria simulada bem planos mesmo, considerando que uma córnea normal tem 43 por 44. E aqui é o exame pré-operatório, que a gente vê que chega a ser tão plano quanto 15 dioptrias nessa região, e a gente vê que esse aplanamento ele continua acontecendo ao longo dos anos, mesmo 25 anos após a cirurgia. Aqui nesse mapa de curvatura anterior, a gente mudou um pouco a escala para mostrar melhor aqui que esses meridianos mais planos e irregulares coincidem com as áreas onde foram realizadas as incisões arqueadas, que são as regiões onde há a intersecção das incisões radiais com as arqueadas, mostrando que isso enfraqueceu muito a biomecânica da córnea. Aqui, no ceratoscopia por discos de plástico, o aparelho não foi capaz de criar mapas de curvatura, apenas um mapa de anéis. A gente consegue ver que os meridianos mais planos, onde há afastamento dos anéis, também coincide com essas áreas de intersecção entre as incisões. E aqui no mapa de perfil, a gente consegue ver muito bem o aplanamento central e o abaulamento periférico, causando o que a gente chama de joelho da córnea. Bom, para as hipóteses diagnósticas, então, uma paciente de 61 anos, com queixa de baixa qualidade visual no olho direito, com piora progressiva aí há 3 anos. Ela é olho único desse olho direito e é um pós-operatório tardio de ceratotomia radial, com incisões arqueadas, tem um astigmatismo misto e já é pseudofásica desse olho. Do olho esquerdo, além da ceratotomia radial que ela fez, ela também fez um transplante, já fez TREC e perdeu a visão desse olho sem percepção luminosa, né? Acho que é isso. Sim. Então, exatamente, é um paciente olho único, né? O olho esquerdo já chegou para a gente com escavação total e SPL, com essas cirurgias de outro serviço, e no olho direito ela é pseudofásica com astigmatismo misto. Então é um glaucoma secundário absoluto, né? Glaucoma absoluto, para deixar claro que não tem sequer percepção luminosa. Para conduzir, Camila. Boa noite. Então, para essa paciente que está com essa queixa de baixa visão progressiva, 3 anos, ela refere que já usa óculos, mas o óculos ele não está melhorando as queixas dela, então a gente poderia pensar numa adaptação de lente de contato. Apesar de ela também ter referido uma intolerância à lente de contato, a gente não sabe como que foi
essa adaptação, então talvez conversar com ela para ver se a gente poderia tentar novamente. E aí eu pensaria numa lente de contato rígida, talvez. E aí, caso realmente ela não melhore com óculos ou lente de contato, pensar numa abordagem cirúrgica. Então, exatamente, como a Camila falou, para essa paciente a gente pensaria, bom, primeiro, óculos é a situação atual, mais segura, mas está insuficiente para as queixas da paciente. A prescrição de lente, a gente sabe que a adaptação de lente, num caso como esse, seria um desafio, é difícil fazer a centralização, porque o ápice da córnea está deslocado para a meia periferia, mas a paciente chegou a fazer teste, ela com lente escleral alcançou uma acuidade visual de 20 e 30, porém essas lentes elas demoram muito para chegar, a paciente referia uma dificuldade de manipulação da lente, e como ela usaria várias horas por dia, ela precisaria trocar mais de uma vez a cada 6 horas, e ela referia também um desconforto. Já as técnicas cirúrgicas como a ablação de superfície PRK teria a vantagem de ser um procedimento mais definitivo, porém a gente sabe que em córneas tão irregulares o resultado é mais imprevisível. Se fosse optado por essa técnica, seria um tratamento topoguiado, mas os aparelhos para programar a cirurgia, os exames não ficam com uma qualidade boa, e as técnicas lamelares como o LASIK, além de ter as mesmas desvantagens do PRK, também teriam um risco aumentado na confecção do flap, com risco de abertura de incisão. Transplante de córnea também teria um risco aumentado na trepanação, risco de abrir incisão, além dela já ter sido submetida a transplante no outro olho com uma evolução ruim. Então, nesse contexto, as suturas de córnea seria uma opção boa, porque é um procedimento reversível, não tem um risco intraoperatório tão grande. A gente vai explorar melhor nos próximos slides os tipos de sutura. Então, na ceratotomia radial, ocorre um enfraquecimento da córnea nessa região por meio das incisões radiais. Isso leva a um aplanamento central, que é desejado para corrigir a miopia, mas acaba causando também um encurvamento em meia periferia, que forma esse joelho. E esse efeito ele é um pouco imprevisível e progressivo ao longo dos anos, o que acaba levando a uma hipercorreção e a um desvio hipermetrópico no pós-operatório. E a realização dessas incisões arqueadas cruzando as radiais acentua esse efeito também. E o que a gente pode fazer para corrigir isso são as suturas. Então, o primeiro raciocínio seria pensar numa sutura simples, que consegue coaptar bem as bordas da incisão, forçando os vetores em sentido interno. E se você pensa em fazer uma sutura simples de forma sequencial e circular, é natural você pensar em fazer isso de forma contínua. Essa sutura contínua, chamada laço, foi descrita na década de 80. Porém, quando você realiza uma sutura desse tipo, você acaba alterando um pouco a força do vetor em direção superior e para fora, o que acaba afastando um pouco as bordas da incisão, como mostrado nessa figura. E para tentar corrigir isso, você pode inverter o jeito que a sutura é feita, passando a sutura por cima da incisão e a parte intraestromal ficar entre as incisões. Assim, você novamente consegue fazer um vetor de sentido para baixo, forçando as bordas da incisão uma contra a outra. E essa é a técnica de Green, que foi descrita na década de 90, e esse é o aspecto final da sutura. Posteriormente, essa técnica foi modificada e foi descrito pelo Dr. Walton a realização de 2 suturas concêntricas contínuas, utilizando zonas ópticas de 7 e 9 milímetros, obtendo bons resultados. Porém, essas suturas contínuas, elas são melhores para incisões e suturas simétricas, porque elas acabam distribuindo de forma homogênea a tensão. Pensando nisso, foi idealizado também pelo Dr. Walton a sutura quadrada, porque dessa forma, fazendo sutura interrompida, você consegue dosar melhor o efeito da incisão dependendo da região da córnea. E isso seria útil, principalmente no nosso caso, em ter essas incisões arqueadas. Lembrando que essa sutura passa por cima também, então com a força de vetor para dentro. E no vídeo a seguir a gente vai ver então a sutura de Donati modificada por Nozé. Aqui o cirurgião faz a ceratoscopia intraoperatória, em que você vê os reflexos aqui no meridiano mais plano. Agora o cirurgião vai passar a sutura intraestromal paralela à incisão que ele quer aproximar, desse lado e do outro lado também, passando intraestromal paralelo às incisões arqueadas, a uma profundidade de aproximadamente 90%. E aí, quando ele vai nodar o ponto, você vê que o fio da sutura está passando por cima das incisões, aproximando as bordas. Aí o cirurgião faz a ceratoscopia intraoperatória novamente e vai ajustando a força, a localização e a quantidade de suturas a partir desse reflexo. E aí você vê que no final da cirurgia, ele já obtém um reflexo mais regular.
Esse é o 7º pós-operatório. Foram realizadas 5 suturas quadradas e uma sutura simples, com forma de ajuste fino no final da cirurgia. Já dá para notar uma melhora no padrão da ceratoscopia por discos de plácido. A acuidade visual era, no 7º pós-operatório, sem correção de 20/80 e com correção de 20/40 parcial, com menos 0,25, menos 4 a 155. E aqui, no exame de tomografia do 7º pós-operatório, em comparação com o pré-operatório, a gente consegue ver no mapa diferencial que o procedimento conseguiu encurvar os meridianos em questão. Aqui no 30º pós-operatório, a acuidade visual sem correção era de 20/40 e com correção de 20/30, com uma refração de plano menos 1,5 a 100. E aqui na foto de 1 ano pós-operatório, a gente vê que a sutura simples acabou soltando. Então, realmente, isso é uma vantagem da sutura quadrada em relação à simples, porque a quadrada consegue distribuir melhor a tensão na sutura. E as demais suturas íntegras. E aí, então, 1 ano após o procedimento, a acuidade visual sem correção para longe permanece 20/40, menos 3, e a acuidade visual com correção 20/40 mais 2, com uma refração de menos meio, menos 1,5 a 100. E a acuidade visual para perto J3 com uma adição de mais 3. E a paciente está muito satisfeita, refere uma independência para as atividades diárias, para o estudo, e refere o uso de óculos apenas para leitura. Aqui são as imagens de Scheimpflug do pré-operatório, do 7º pós-operatório e 1 ano de pós-operatório, em que você vê já uma regularização da córnea e não tem mais aquele joelho da córnea. Muito bom. Taguchi, você quer fazer algum comentário? Cris, Leorati, a Norma? Boa noite a todos. Obrigado aí, Bia, obrigado por participar aqui do Green Round. Eu queria mostrar alguns pontos aqui, né, pelo motivo pelo qual a gente trouxe esse caso. Primeiramente, lembrar, os pacientes que foram submetidos a RK, alguns deles, pelo menos no começo da RK, talvez tenham encontrado esses tipos de situação, onde as incisões eram irregulares, muitas vezes o colega acabava fazendo intersecções, que acabam descompensando essa córnea, né? E a gente observa esse shift hipermetrópico, que pode durar aí por tempo indeterminado. Nesse caso, o paciente com 25 anos depois de cirurgia continua tendo aplanamento progressivo, né? E nessa situação, forma-se aquele astigmatismo irregular, e trazer também as suturas de córnea como opção, né? Existem diversas maneiras de fazer isso. Nesse caso, foi optado por fazer essa sutura quadrada, né, que são as suturas de Nozé, aí, e com um bom resultado. Muitas vezes a gente passa batido em favor de outras técnicas que são mais comuns a gente ver hoje em dia, mas que aqui, devido ao histórico da paciente, o fato de a gente poder fazer um ajuste dessas suturas e também ao fato de ser, pelo menos parcialmente reversível, a gente consegue ter um resultado legal para tirá-lo dessa situação, né? Eu estou vendo aqui uma pergunta do chat, do Paulo Melo, como evoluem esses resultados ao longo do tempo. Existem estudos prévios, principalmente com relação a esse tipo de sutura em específico, ela não está publicada ainda, tá? E os que a gente tem de resultados são das outras, né? Das suturas circulares, predominantemente, que eu acho que é o que foi mais feito nesses casos. Em geral, esses resultados, eles permanecem por um tempo, mas a gente sabe que o nylon acaba perdendo a força têncil conforme o passar dos anos. Em geral, 2 a 3 anos, a gente começa a observar uma redução significativa desse tipo de resultado. Por esse motivo, às vezes é recomendado utilizar outros fios, mononylon 9-0, por exemplo, um pouco mais grosso, ou mercilene, são opções. Chegou-se uma época a fazer esse tipo de sutura com aço, tá? Mas mesmo assim, eu diria que os resultados são transitórios. Agora, você consegue manter um tempo razoável e quando qualquer coisa, né, se essa sutura perde a força têncil, você sempre tem a opção de fazer uma nova sutura, né? Então, aqui respondendo também a dúvida da Stephanie, né,
as suturas são, portanto, permanentes. A gente só acaba removendo quando existe algum motivo ou quando a gente quer fazer algum tipo de ajuste. Tá bom? E que nem sempre a refrativa é aquela coisa estética, né, do 20/20 e tal, aqui é 20/40, já é ótimo nesse caso aí pra gente, né? Pensamento de retina. Cris, Leorati, quer comentar algo? E parabéns a Bia aí pela excelente apresentação. Cris? Estou na fila. Então pode ir você, Rubinho, porque a Cris ainda não deu. Parabéns, parabéns, parabéns. Excelente apresentação, Beatriz, do começo ao fim. Só não foi perfeito porque botou a mão na boca algumas vezes. Não pode pôr a mão na boca. Não, excelente. O Felipe também discutiu super bem. Eu acho que isso foi uma melhora no nível do Greyhound. Dá para melhorar mais ainda. Parabéns. As figurinhas do lado, a impressão boa, dinâmico, mudando as letras na hora que falava. Foi uma melhora qualitativa. Parabéns. Agora, essas suturas eu tenho muita experiência em ver no consultório. Aí vai perdendo o efeito, aí já não fica bom, o paciente começa a sofrer de novo, aí faz uma outra. É um problema, mas eu acho que vocês estão certíssimos, tem que realmente lidar da maneira mais conservadora e calma, lembrando que essa menina é jovem, ela tem mais 60 anos de vida pela frente, destruir o olho agora como o outro nunca mais, e com certeza vão aparecer técnicas melhores e médicos melhores do que eu, porque é sempre assim. Sem jogar confete, mas você é bom pra caramba. Vamos trocar, então? Cris não A Cris quis... Dorati vai falar? Então, enquanto ela fala, a Bia pode... Cadê a Cris? E cadê a Cris? Ela está no chat, mas eu não... Ela não Levantando a mão. Pode falar, Cris. Pode falar. Eu estou só mudando para otimizar o horário, mas é só ver. Não, a mensagem é essa, né? Que o paciente que foi submetido a RK, a córnea continua aplanando ao longo da vida, mesmo depois de muitos anos. Esses pacientes têm flutuação e que, como o Taguchi pontuou bem, a sutura é algo temporário, mas que pode reabilitar o paciente. E quando a gente estiver lidando com esse tipo de paciente, a gente tem que abordar isso, que é uma coisa temporária, principalmente para aquele paciente que é intolerante à lente de contato, como essa paciente, mas a apresentação foi muito boa. Muito bem, então vamos isso, para o próximo. Pois não, Jeff, todo seu. Eu já vi que o Otaviano já está no online aí, então manda ver. Franklin. Franklin tem que abrir o microfone, começa de novo. Isso mesmo, começa tudo de novo que a gente não está ouvindo nada. Aqui foi. Sorry about that. So good night, my name is Franklin. I presented tonight's last case, the retina case. The case is about a 35 years old male patient presenting with a painless progressive low visual acuity in his left eye. In the past 20 days, he had unremarkable past ocular history, past medical history, and no remarkable family history as well. So for his ophthalmologic exam, his visual acuity in the right eye was 20/20, in his left eye 20/100. His intraocular pressure was 12 in both eyes. He had no alterations in the anterior biomicroscopy, showing a clear conjunctiva, clear cornea, trophic iris, no anterior chamber reaction and fade kick. And now I will show you the fundus exam. Ivan, chama alguém. Júlia Harumi. This is a fundoscopy of the right eye. You can see a pink
disc with sharp margins, a cut-to-disc ratio of 0.3. Normal vessels, normal macula, aphasia retina. Very well, it's a normal exam. I'll show you the left eye now. This is the fundoscopy of the left eye. You can see a pink optic disc with sharp margins, but with a temporal inferior grayish round lesion on the disc, and some retinal elevation in the papilomacular bundle, some exudates in the macular region, inferior region, and yes, that's it. That's correct. I'll show you a more amplified picture of the optic nerve defect. We can see in the temporal inferior region this defect, and associated with a serious retinal detachment. So for the diagnostic hypothesis, it's a 35-year-old male with this excavated lesion in the optic nerve head, some serious detachments. So we have to think of a congenital optic split, but we have to think of differential diagnosis for this case. Given his age, we can think of infectious diseases such as syphilis, some neoplastic diseases, or some central sclerosis retinopathy. it's all right. I think in this case, the clinical exam allows us to say with a great certainty that the main diagnostic hypothesis is the optic disc pit, a congenital defect. But as the differential exercise, we can think of different diagnoses for a posterior pole series detachment, such as infectious causes, inflammatory causes, neoplastic, besides congenital, and others such as central serous chororetinopathy. But to be very clear, we are very certain that the main diagnostic hypothesis is the optic disc pit, and we did not ask for any other unnecessary exams. So for the management. Denadai. Eu ia chamar o Please. mesmo. So good night. And for this case, like Franklin said, we don't need any ancillary exams, but I would ask for a OCT for legal reasons, for documentation, also to search for some prognostic factors, since I think they are thinking about surgery, like posterior pars plana vitrectomy. So it's important to see some prognostic factors before surgery, and also to compare after surgery the results. So I would think about active management, like a surgery, posterior pars plana vitrectomy in this case. Very well. Like Lucas just said, we don't need it for the diagnostic reasons, but for us to have a prognosis idea and to have an idea of the surgical technique planning, and as well as to have a baseline reference if you use this exam for a comparison to the pre and post operatory exams. Okay. So I'll show you the OCT scan. We can show as the arrows show intraretinal fluid. As we scroll down, we see that there's also an RPE detachment with sub-RPE fluid besides the intraretinal fluid, and with the separating outer layers of the retina. And here we can see as well as a hyperreflective membrane in the vitreoretinal interface, suggestive of an epiretinal membrane, which would be a chronicity sign. So
Before we go to the next step, I would like to very, very quickly show you about this systematic review about the treatment options for optic pit maculopathy. This was published in 2019. It was a retrospective study which complied 27 years, 26 studies, and 342 patients in total, which analyzed 6 different groups of treatment, which included parsplanar vitrectomy alone, parsplanar vitrectomy together with just the papillary laser, the third group with the internal limiting membrane peeling, the other group with the both associated treatments, another group with the inner retinal fenestration, and the last group, the parsplanar vitrectomy with autologous platelet concentrate injection. And I'll just show you very, very quickly. No significant difference in functional outcomes among the 6 different surgical techniques was identified. I just showed this because to tell you that there is no standard treatment, there's no right management for optic disc pit cases. So we, as just Lucas said, we opted for parsplanar vitrectomy with gas injection. I'll show you the surgery video. So here, the parsplanar vitrectomy. I'll just fast forward a little bit. With the triamcinolone injection as a vitreous dyeing, the posterior vitreous detachment maneuver, air fluid exchange, and the gas injection. Okay, so in the 60th day of the postoperative follow-up, the patient presented with a best corrected visual acuity of 20/40 partial, but however, the OCT scans showed that there was little or any anatomical improvement whatsoever. So this is just for comparison, the pre and post-operative OCT scan showing no improvement of the subretinal fluid and the intraretinal fluid. So in 4 months of follow-up, we had no resolution. We decided to indicate a second surgery associated with the internal limiting membrane, and this is because of the main theories about the pathogenesis of the disease that says that in this optic disc pit disease, we have a remnant glial tissue that could be a persistent primary vitreous. Travou só para mim? Franklin, você travou. Spaces. Sorry. Franklin. Alguém manda no WhatsApp, né? At this part, can you hear me? Agora sim. Mas sua imagem está travada, congelada. Parou no 4 meses. Enquanto o Franklin está travado, Vinícius Berg quer fazer alguns comentários até o Franklin se destravar aí? Manda uma mensagem para eles, pessoal. Eu mandei aqui. A gente pode comentar algumas coisas que é interessante que a gente estava discutindo desse caso, exatamente a respeito dessa segunda cirurgia, né? Como ele estava mostrando algumas teorias que a gente acaba tendo a respeito do pitch de papila, né? Que a gente acaba vendo que, eventualmente,
A gente pode ter uma manutenção desse líquido muito por conta de um vítreo primário que está aderido a esse pitch de papila, que faz com que a gente tenha essa força tangencial, essa força anteroposterior que a gente precisa retirar, isso que faz sentido a vitrectomia, mas também, eventualmente, a gente pode ter esse tecido glial em cima do nervo, que pode fazer com que a gente tenha a necessidade de retirá-lo, que foi basicamente o intuito dessa segunda cirurgia. Mas acho que o Franklin vai continuar falando aí agora. Pode mostrar a cirurgia. Can you hear me? Okay. Yes. This is the second surgery. So this is the second surgery. Now we have used brilliant blue to dye. We try to use the Macumer lens just to improve our visualization, especially at this side, because that glial, that membrane that we think that's the one of the causes of the detachment. So we can see it's a very nice definition, right? So we perform the IOM peeling very carefully. You can see here. Okay, and at this time we use it again, the dye, to improve the membrane visualization. And here we have, we could remove that thin membrane that we thought that was what's the causes, one of the causes, right? Here we see, yeah. And so we did our fluid exchange, and we left the C3FOS vitreous substitute, thinking about another force to improve the visualization after that. The patient. Can you hear me? Yes. Yes. So in the follow-up, I will show you the OCT scans of the 21st postoperative and the 19th postoperative day. We can observe that there is a great resolution of the intraretinal fluid and also the subretinal fluid. The patient also referred that was a great improvement in his vision. This is just for comparison how it was in the first OCT scan after the first surgery and after the second surgery. O Franklin travou de novo. Eu acho que Professor Aleman wants to talk. Yes. No, just a comment, because we followed a case of optic disc pit in a child. OCT was not so great resolution and not so good depth, but he had optic disc pit and he had a communication with a orbital cyst. So there was a it's different from this case, of course, but just to remember that sometimes we have to address the orbit. Great. Child is child, okay? It's always important to check this out as well. May I? Yes. Yes, sure. I don't agree that you should include vulcanized Harada in this differential diagnosis. Not at all. You could even say could be Harada's disease, a typical Harada unilateral, but vulcanized Harada never. So again, you should pay more attention to differential diagnosis. Also in the past, we used to always ask who was the surgeon and where was the surgery being done. In the past, many years ago, we used to take in consideration only patients that were treated and operated at the Escola Paulista de Medicina or their own, the service where the residents came from. So who did the surgery and where was it done? Vini, foi você mesmo. The surgery was performed at our OR, okay, and last year.
Great. Congratulations. Very good. Thank you. Great. And you said that the vision, it said the vision that's much better. I don't remember. How was the vision at the end and in the beginning? It's 2100 at the beginning, 2040 at the end, but he tells us that had a great improvement of the vision. Congratulations, very good. Thank you. Great. Thank you. Otaviano. Otaviano, Boa, please. We have Otaviano. very little Boa. time. Yes, we have time for Otaviano. So excellent case, Franklin Berg. So it's a very nice case that you can observe the benefits of applying the surgical technique based on the most accepted pathophysiological theory in this rare disease. Since we do not have and do not have level of evidence A to solve this situation. So this case shows excellent results after thinking about the Gregory Roberts hypothesis, that the main hypothesis of this OptiDisc, when you found this condensed vitreous and glial tissue around the OptiDisc in 90% of the patients, and the removal of this tissue can change the forces, the vector force, and also the liquid come through the vitreous cavity. So nice results based on this hypothesis, this pathophysiological theory. Thank you so much. Excellent results. Any other quick question? Question or comment? Okay. No. We can move to Ana Estela. Otaviano, Berg, Franklin, you have to change your internet. Yes, the second time. Já estou aqui, mas estão vendo a minha tela? Sim, só colocar Yes. para apresentar. Isso. Bom, o tema hoje é o tratamento cirúrgico do olho seco grave, né? Então, a gente vai falar bastante de mucosa labial, bastante de glândula salivar. Basicamente, o tratamento do olho seco grave envolve ou diminuir a drenagem ou aumentar a secreção, né? Então, uma das primeiras cirurgias que a gente faz, depois de testar o paciente com plug e tudo mais, é a oclusão definitiva do ponto lacrimal com enxerto de mucosa labial, tá? Então, esse moço aqui é um jovem, tá? Com olho seco grave, um shimmer 0, impressionante, por hepatite B, tá? Hepatite C. E daí a gente tem isso aqui, ó, o pré-operatório dele. Nós resolvemos o quê? Levar a pálpebra inferior, fazendo uma cantopexia lateral, soltando um pouquinho do retrator e ocluindo o ponto lacrimal de forma definitiva com enxerto de mucosa oral. Só os pontos inferiores, os dois. Aqui está o resultado dele, ele melhorou bastante os sintomas, tá? E é uma coisa bem fácil de fazer tecnicamente. Aqui a gente vai mostrar também uma outra opção de diminuir a fenda, fazendo a lacorrafia, tá? A lacorrafia inclui em diminuir a fenda palpebral, fazendo essa junção da pálpebra aí pela carúncula, né? Pertinho da carúncula, você acaba fazendo uma oclusão da carúncula, fecha em 2 planos, a pele e a parte posterior, tá? Tomar cuidado para não atingir o ponto lacrimal, que está aqui nasal. E nessa mesma paciente, a gente acabou fazendo a cantopexia, que a gente mostrou no outro indivíduo ali anterior, aqui com Prolene 5 zeros, né? Fixando no rebordo aqui do periósteo lateral e fazendo uma pexia dorbicular para subir o canto lateral da pálpebra, tá? É uma outra opção para fazer a diminuição da fenda. E o transplante autólogo, né, de glândula salivar menor, que já está super consagrado, e na escola a gente faz junto com a correção de simbléfaro, porque os nossos casos são muito graves, tá? A maioria dos pacientes é isso aqui, é de Steven Johnson.
E nos casos maiores, como é o caso dessa garota, então uma aderência total da pálpebra, né? E aqui mostrando o pós-operatório depois da correção do simbléfaro e do enxerto de glândula salivar, que ainda não é um pós-operatório maravilhoso, porque os pacientes passam de 0, às vezes, para 2, 3 de shimmer, e para a gente já é um sucesso isso, né? O mucótomo de escolha que a gente tem preferido usar é o mucótomo de Ficas, né? Que ele inclui em usar meia lâmina de barbear, é extremamente barato e fácil de manusear. Mas existem muitos no mercado, inclusive você pode usar até, a gente já experimentou uma vez, o microcerátomo, que com o microcerátomo é muito fácil tirar a mucosa labial, ela sai extremamente fina e qualquer um pode fazer isso, não precisa nem de muito treino, tá? E aqui, mostrando parte da técnica cirúrgica, né? A reconstrução, aqui é a mucosa bem fina, ela se aproxima muito da espessura da conjuntiva. Você coloca essa mucosa sobre toda a esclera do paciente, depois de secado, né? E você vai pegar essa glândula salivar menor junto com a submucosa, e aqui estão as glândulas, né? Logo abaixo, e vai colocar no fundo de saco superior e inferior. Hoje em dia você pode fazer uma coloração daqui da mucosa labial para quantificar previamente à cirurgia o número de glândulas que tem. Então, aproximadamente a gente consegue saber, ó, dá para ver quantas glândulas tem no paciente antes de fazer o procedimento. Aqui você pode usar qualquer tipo de corante, pode ser fluoresceína, mas no centro cirúrgico tinha só o azul de tripã, e daí a gente fez com azul de tripã e também deu para verificar, só para vocês olharem. Então, aqui um exemplo de uma das pacientes, né? Um simbléforo aqui grau 4, né? Totalmente fechado. Aqui, logo após a correção do simbléforo, com enxerto de glândula salivar menor. Então, percebam que essa área aqui é revestida por mucosa oral, tá? O aspecto fica muito semelhante ao da conjuntiva. A aderência dessa mucosa na esclera vai dificultar o cirurgião de glaucoma, por exemplo, tentar fazer uma track fazendo uma bolha que ela não vai soltar, tá? A aderência é bem grande aí. E aqui, após o transplante de limbo, né, feito pelo Dr. José Álvaro nesse paciente, e depois o transplante de córnea. Esses pacientes, não é suficiente, aqui dá para ver o pós-operatório dela, esse é um dos melhores casos que a gente tem, consegue ver a câmara anterior, né? E, indubitavelmente, é assim, depois de bastante tempo, a gente ainda vai fazer uma tarsografia para melhorar a lubrificação e encontra o ponto lacrimal aberto. Tá? Então, uma coisa que a gente preconizou fazer é fazer uma tarsografia em cima do ponto lacrimal para tentar fechar de vez e realmente melhorar com essa pouca fenda que a paciente voltou a ler, está um sucesso bastante grande. É mandatório você colocar uma lente escleral na correção de simbléforo. Então, hoje em dia a gente coloca a lente escleral revestida por membrana amniótica, que a gente tem uma facilidade de usar aqui na Escola Paulista, e mais para frente vamos poder usar em todo quanto é lugar. O seu Pinheiro, antes de morrer, ele fez esse tipo de lente escleral para a gente, com 2 furinhos aqui de cada lado, para a gente fazer a sutura da membrana amniótica nessa lente. Isso diminui bastante a inflamação no pós-operatório do paciente. E aqui é uma das pacientes, né? Então, a gente abre toda, disseca, solta toda a pálpebra do globo ocular, aí retirando a mucosa e retirando a glândula, tá? Presa na submucosa, acima do músculo orbicular óculo, né? Dá para retirar também a mucosa do lábio superior, e daí você consegue revestir todo o bulbo ocular, toda a parte escleral. Não tem necessidade de revestir a esclera, você revestir a pálpebra por dentro, só revestindo a esclera já é suficiente. E a gente preconizou dividir a glândula, o enxerto, em superior e inferior nasalmente. Os resultados são muito melhores. Coloca a lente escleral, envolta aí na membrana amniótica, e deixa 24 horas com uma blefarografia. Aqui a outra paciente, né? A gente volta a ter íris, volta a ter pupila, ela volta a ler. E aqui é um caso da doutora Nilva, tá? Para provar que a glândula não serve só para Steven Johnson, mas esse paciente com radioterapia,
que a gente acreditou que não fosse funcional o transplante, porque é bastante difícil pegar enxerto em paciente com radioterapia em órbita. Ele fez uma radioterapia logo quando nasceu, bem novinho, por causa de um rabdomiosarcoma. E aqui está 15 dias depois, quando a gente levou para o centro cirúrgico para tirar os pontos, tá? Melhora a córnea, melhora a lubrificação. Esse paciente já tem uma lágrima aqui, um menisco bastante excelente. Ele era chamado de Zé Gotinha na escola de tanto que pingava colírio, e agora ele está lacrimejando. A mãe voltou recentemente, e eu até falei para a Nilva que a gente devia abrir de novo os pontos lacrimais que a gente fechou, mas a mãe não quer e nem a Nilva achou que era interessante, mas a lágrima salivar, dá para ver bem aqui, ele é um pouco mais espessa, né? E acaba melhorando bastante aí a vida do paciente, e já é um pós-operatório bem mais tardio. Então, provando que a glândula pegou mesmo numa cavidade irradiada, né? A mucosa labial, sabidamente, ela se adere e se integra bastante com a conjuntiva, né? Aqui é um trabalho que a gente fez há muito tempo atrás, fazendo uma biópsia da área de transição, né, entre a conjuntiva normal e a área onde foi enxertada a mucosa labial no bulbo, e aqui dá para ver bem que ela se acopla perfeitamente. Mais para frente, agora em 2017, a Thaís e o pessoal aqui, a gente publicou a biópsia da glândula transplantada nesses pacientes que a gente fez em 2012, esse trabalho. Então, deu para provar que essas glândulas, elas continuam ainda funcionando, tá? Aqui é o aspecto de uma glândula normal. Aqui a gente vê uma atrofia do tecido e aqui vê a glândula normal, né? É claro que tem uma certa quantidade de inflamação, mas funciona. E muitos pacientes, eles vão melhorar, às vezes, 1, 2 anos depois da cirurgia, tá? Então, continuando, é bastante importante também resolver as alterações palpebrais. E aqui a gente vai falar da correção do entrópio cicatricial com o enxerto de mucosa labial. A doutora Mirna fez um estudo provando que as alterações palpebrais têm uma determinação bastante importante, né, na sobrevida dos pacientes submetidos a transplante de límbio. E isso a gente tem que resolver primeiro as alterações palpebrais para depois ir fazer qualquer cirurgia ocular, né? Então, aqui é tradicional o entrópio cicatricial, tá? Onde a gente vê a incisão no tarso, e depois a gente sutura com mais ou menos uma cirurgia ortopédica para promover a rotação marginal da margem da pálpebra. Em 1974, um indiano, Osni, descreveu o enxerto de mucosa oral para corrigir o entrópio cicatricial. A gente mudou um pouquinho a cirurgia de Osni e acabou publicando mais para frente agora, né, 2018, esse artigo relatando alguns casos, né, e como a gente fazia de diferente. Dá para ver que a córnea melhora bastante com a mucosa por dentro da pálpebra, né, na região tarsal, porque uma mucosa sadia e não cicatriz em contato com a córnea, ela melhora bastante, né, fora tirando os cílios, que parece uma vassourinha que raspa. É nesse formato que a gente retira a mucosa, já para colocar, fica mais fácil até de suturar no formato da pálpebra. E aqui a paciente, é um caso de Steven Johnson, né, dá para ver pela unha, já a mucosa cicatrizada, não faz tanta falta assim para o olho. Outro caso de uma garota também, com entrópio cicatricial já recidivado várias vezes, e a gente procedeu a essa técnica. E aqui a mucosa transplantada, ainda recente, né? E aqui já ela cicatrizada. E aqui o pré-operatório, mostrando os cílios, né, voltados para dentro, e aqui o pós-operatório, num olho bem melhor, né? Aqui um caso de uma senhora que teve um entrópio cicatricial por eletrólise excessiva na pálpebra. Então, é um caso bem interessante. Aqui a cirurgia dessa paciente, é difícil até everter essa pálpebra. Então, esse caso é bom para documentar por que eu falo para vocês não fazerem tanta eletrólise, né, de cílios, acaba perdendo todos os cílios e acaba, pelo efeito térmico, né, e cicatricial, acaba dando um entrópio. É claro que esse aqui é um caso bem importante, né,
Eu acho que é o pior que eu tenho de eletrólise. E aqui a gente tirou só a mucosa, tá? Então, vai fazer a fratura do tarso como se fosse uma rotação marginal, tá? Esses tarsos, geralmente, eles têm uma espessura muito maior que o normal. A gente vê aqui, ó, normalmente o tarso tem 1 milímetro de espessura, a altura desse tarso é bem maior, né? Às vezes triplica o tamanho. Sutura com conjuntiva, né? Essa mucosa, com o Vicryl 8 zeros. Vamos passar aqui. E o mais importante, assim, se você só colocar mucosa e não fizer nada com a pálpebra, você vai ter uma pálpebra que vai cicatrizar novamente invertida. O entrópio vai até piorar, tá? Então, você precisa manter esse enxerto, essa pálpebra ectropiada, para ela ter um resultado bom no pós-operatório. Para isso, a gente usa esse equipo de soro, um pedacinho dele, passando esses pontos, e aqui a gente mudou um pouco a técnica de Osni, que a gente transfixou a pálpebra na espessura total, para poder realmente esticar aquele enxerto, tá? Ele fica que nem um bob aí para os cílios. E é uma cirurgia bastante agressiva, mas o resultado é extremamente bom nesses pacientes. Tem que manter o paciente com uma lente de contato terapêutica por cerca de 15 dias, porque esses pontos vão raspar bastante aí na córnea. E 15 dias depois você retira esses pontos, inclusive os pontos de Vicryl por dentro da pálpebra também é bom retirar, porque muitas vezes ele não reabsorve. E aqui essa paciente, depois de corrigido o entrópio e depois de corrigido também a ptose, uma posição melhor da pálpebra e uma córnea funcionando melhor e podendo operar a catarata que a gente vê aqui, que era o objetivo dela, fazer a cirurgia de catarata, né? A gente mudou um pouquinho mais ainda a cirurgia de Osni, fazendo o entrópio cicatricial com enxerto de mucosa labial e glândula salivar. Nos pacientes graves de Steven Johnson, que a gente já operou, já pôs glândula no fundo do saco superior e inferior, e ainda tinha um entrópio cicatricial residual, e ainda tinha um olho seco importante, se tiver mais glândula, a gente fez essa técnica, né? Daí retira a mucosa junto com as glândulas, dá para ver aqui, esse paciente tinha bastante glândula salivar. A incisão é feita desse modo aqui. Já o desenho que vai ser colocado no tarso é suturado, o enxerto fica bem gordinho, tá? Aqui nós vamos mostrar o vídeo dessa técnica aqui. Então, a gente acabou mudando um pouco mais, porque os nossos pacientes são muito graves, ó. Esse é um caso de Steven Johnson, que já tinha sido operada. Ó, a espessura da placa tarsal, uma cirurgia que sangra bastante, a gente dá para ver aqui, ó, o tarso é esse branquinho, que está muito aumentado de tamanho. Aqui a gente abaixou um pouquinho a retirada do enxerto, mais para dentro, né? Para poder, porque ela já tinha sido retirada a glândula anteriormente. Então, a gente tem que ir atrás aonde tem glândula para poder tirar esse enxerto. Nesse caso, é retirada a mucosa com a espessura total, com as glândulas salivares menores em cima. Você deixa o tecido muscular embaixo. Sutura a boca com Vicryl 6 zeros, né? E aqui sutura a pálpebra com Vicryl 8 zeros, é o ideal, tá? E aí, dando os pontos que fazem, que são super importantes, tá? Para manter a pálpebra ectropiada, para ela cicatrizar na posição. Coloca uma lente escleral. A gente faz um pigback, coloca a lente de contato terapêutica embaixo, a lente escleral em cima, nesses casos, e faz uma blefarografia. Mantém esse olho fechado por 24, 48 horas. E a última cirurgia, né, inventada com a mucosa oral, é a mucosa labial para corrigir a queratina da margem palpebral. Esses pacientes com Steven Johnson acumulam muita queratina na margem da pálpebra, essa queratina causa uma inflamação bastante importante, e muitas vezes você tem que ver o paciente no consultório a cada 15 dias e ir removendo essa queratina, e Dr. Arun Si, um indiano, ele inventou essa cirurgia aqui de colocar a mucosa na margem, só que ele colocava a mucosa de espessura total, olha aqui a queratina, e a gente
resolveu, depois de ele vir para cá e mostrar para a gente essa cirurgia, colocar a mucosa de espessura fina, tá? Para ficar um aspecto melhor aqui. E aqui o pós-operatório do paciente. Então, aqui mostrando a área de queratina, né? Esse paciente já tinha feito um enxerto de mucosa oral para corrigir a triquíase, tá? E a queratina acaba vindo aqui para baixo. Então, você vai ter que retirar essa área aqui com queratina e colocar um enxerto de mucosa oral bem fininho aí. Então, aí está removendo toda a área. Você tem que ir no paciente até onde ele tem queratina, tá? Se ele tiver queratina quase até o fundo do saco inferior, você tem que ir até lá. A mucosa para essa cirurgia retirada é uma mucosa de espessura bem fina. Você sutura isso na margem palpebral, deixa esses pontos por uma semana, retira, tá? É importante manter essa pálpebra também na posição. Mais um pouquinho também para a pálpebra superior. É uma cirurgia tecnicamente bastante fácil, só que ela é muito trabalhosa. Às vezes a gente demora 2 horas e meia para fazer essa cirurgia. Então aqui esse garoto que teve síndrome de Steven Johnson, né? Ficou com uma queratinização importante na margem da pálpebra. A gente fez a cirurgia nas 4 pálpebras, colocando um enxerto de mucosa labial, retirada com uma espessura bastante fina. E aqui é o resultado depois da cirurgia, tá? E esse paciente, a gente acabou ganhando até um prêmio, né? Com esse pôster, porque antes da cirurgia o comportamento dele era bem introvertido, tudo, e depois da cirurgia melhorou bastante, até pelo conforto visual que melhorou, né? E por último, mas não menos importante, né, no tratamento cirúrgico do olho seco, a tarsorrafia. A tarsorrafia é uma coisa que eu odeio fazer, mas é uma coisa que é bastante importante e fazer de modo correto. Você sempre que faz uma tarsorrafia, você tem que pensar que vai abrir depois. Ela é cosmeticamente muito desfigurante, mas justifica quando a córnea está nesse estado. Ó. Isso aqui é um paciente que ia para um transplante a quente, ainda não tinha córnea para operar. A gente acabou fazendo uma tarsorrafia, a córnea melhorou tanto que nem precisou ir para o transplante, tá? E aqui, depois de desmanchada a tarsorrafia, a gente prefere sempre a técnica do H, onde você não remove nada de tecido palpebral. Tá? Aqui está a técnica. Opa, peraí. Então, esse paciente foi realizado uma tarsorrafia medial, preservando o ponto lacrimal, tá? Pela técnica do H, que é a única técnica que a gente faz aqui na escola, não há necessidade de remover nenhuma parte de tecido palpebral. E muitas vezes a gente pega paciente de outro serviço, então de outro departamento aqui da escola, que acabaram fazendo uma tarsorrafia e retiraram margem da pálpebra. Às vezes por paralisia facial, o paciente se recuperou e a pálpebra daí ele quer que abra a tarsorrafia e daí fica sem a margem da pálpebra. Então, uma coisa bem horrível, né, para a situação. Essa técnica do H chama H exatamente por isso, tá? Você forma um H na margem da pálpebra, na superior e na inferior, e sutura a lamela posterior com a lamela posterior da pálpebra de baixo, né? A superior com a inferior, e a lamela anterior de cima com a lamela anterior da pálpebra superior com a inferior, sem pegar a conjuntiva palpebral. Então, tem que tomar cuidado na hora de passar esses pontos, tá? É uma cirurgia que sangra bastante, mas a hora que você dá o primeiro ponto aí da margem, daí você pega a arcada marginal da pálpebra, ela para de sangrar, tá? Aí você consegue caprichar aí na sutura. Eu gosto de usar seda 4 zeros, tá? Muita gente aqui na escola usa seda 6, porque acha que a seda 4 é muito agressiva. Mas a seda 4, primeiro que ela tem uma agulha melhor, tá, para passar o ponto, e segundo que esse ponto precisa mesmo ter uma tração importante e ficar 15 dias, porque senão você vai ter uma deiscência dessa tarsorrafia. Lembrar que depois que você tira os pontos, ela ainda abre um pouquinho, e você tem que terminar a cirurgia com a pálpebra superior e a pálpebra inferior bem coaptadas. Você não pode ter defeito de abertura. Porque
Porque se você deixar a pálpebra superior mais alongada e a pálpebra inferior mais retinha, você vai ter um formato aí de uma meia-lua por dentro da margem da pálpebra que não vai ficar esteticamente nem funcionalmente bem. A gente põe esses protetores aqui na pele, porque o ponto é anodado de maneira bem forte, né? Até para promover a aderência boa do tecido aqui. E às vezes você pode complementar com um potinho de Vicryl aqui para acertar bem a cicatrização da margem. Tá? Então, é isso que tem para falar, né, sobre tratamento cirúrgico de olho seco grave. A gente tem, acho que a maior experiência aqui, nosso serviço, o serviço nosso de sexta-feira à tarde aqui da escola, tem uma equipe muito boa e eu sou uma adenda desse setor que eu tenho muito orgulho de participar. E a gente tem uns casos bem graves, mas que um sucesso entre 10 casos que dão errado já compensa a fazer essa cirurgia, tá? Muito bom, Ana. Alguém tem algum comentário ou alguma pergunta? Nós temos ainda 3 minutos. Tem bastante aqui no... Nossa, tem 99, é isso? Não, Estela, isso é a chamada, não se preocupe. Ah, tá, desculpa. Tem uma pergunta, não, desculpa você, que a gente faz a chamada no final pelo chat. Tem uma pergunta do YouTube, da Alejandra Bilagra. Qual é o tamanho aproximado do enxerto de glândulas salivares menores? Então, o tamanho vai ser de acordo com a gravidade da doença. Se o olho seco é extremamente grave, como aqueles casos que eu mostrei de simbléfaro grau 4, quanto mais glândula você colocar, melhor. É claro que o volume, geralmente, você vai fazer um corte que vai da parte medial até a parte lateral de todo o lábio inferior, vai ver a quantidade de glândulas que tem e daí vai colocar, dividir metade para fundo de saco superior e metade para o inferior. Quanto mais glândula você colocar, melhor. Esse nosso estudo de 2012 provou que os pacientes onde você transplantava acima de 10 glândulas, eles tinham um resultado muito superior, de shimmer e tudo mais, tá? Então, quanto maior a quantidade de glândula que você conseguir transplantar, melhor. Mas varia de acordo com a severidade. Se você vir como no paciente que tem glândulas muito perto uma da outra e tem bastante, tá? Já chega a 10 no fundo de saco superior e 10 no inferior, você não precisa colocar mais que isso, não, que já está bom, tá? Ana Estela, excelente. Eu teria uma pergunta, Ana Luísa. Tudo bem, Ana Estela? Parabéns pela apresentação, sempre contundente aí com os casos complicadíssimos. Mas o paciente com Steven Johnson também não tem uma modificação da glândula salivar, de forma que você fica com um prejuízo em relação ao transplante, porque esse paciente já tem essa alteração natural da doença? Então, os quadros variam muito. Então, essa paciente, que era o melhor resultado que eu mostrei, ela tinha uma quantidade de glândulas bastante importante no lábio. Então, é assim, mesmo um quadro grave, às vezes tem uma quantidade de glândula boa. E, às vezes, um caso não tão grave acabou tendo uma cicatrização labial bastante importante e não tem uma quantidade de glândula boa. É muito variável, não dá para dizer assim que o caso grave vai ter menos glândula e o caso menos grave vai ter menos. Mas precisa fazer uma avaliação antes com aquela do corante para você definir se vai transplantar ou não, ou você vai sempre transplantar? Essa ideia do corante é do grupo lá da Índia, né? Do Arun C, lá, que ele estuda também bastante, gosta bastante de Steven Johnson e olho seco. Eles tiveram essa ideia de fazer com fluoresceína, né? Mas a gente percebe que qualquer corante dá. A gente já tentou, junto com a Norma, avaliar com ultrassom, né? E ela até sugeriu fazer tipo uma ressonância para pesquisar a quantidade de glândula. Mas esses pacientes acabam tendo que corrigir ou o simbléfaro ou o entrópio. Então, a gente deixa para avaliar mesmo dentro do centro cirúrgico e coloca a quantidade de glândula que tiver, tá? Parabéns. Imagina. Uma outra coisa é que, assim, os nossos resultados de Steven Johnson acabaram sendo melhores que todos os resultados aí do mundo, aí, o Dr. José Álvaro fica famoso por espalhar os nossos resultados, é porque a gente tira essa mucosa labial fina de cima do enxerto da glândula que vai ser transplantada. Então, a gente acaba abrindo também os orifícios, tirando
parte da cicatrização dessa mucosa. Então, nós acreditamos até que, por isso, os resultados nossos de glândula salivar menor são melhores do que os resultados do pessoal de fora, né? Pelo menos para Steven Johnson, né? Que são os casos piores. Muito bom, Ana. Quero agradecer a todo mundo. O Grand foi muito produtivo hoje, sua aula foi bem esclarecedora, foi muito boa mesmo. E vamos lembrar que a semana que vem, às 19 horas, vamos dar início com o residente americano, vai apresentar às 19 horas, e a gente vai dar sequência com o caso de lente de contato, doença externa e córnea, e finalizando o caso de uveites. Então, muito obrigada a todos, nos vemos segunda que vem, e apesar, o Ivan lembrou bem, apesar de ser feriado, a gente não tem feriado aqui mesmo, todo mundo está em casa, no computador, então a gente vai manter a reunião às 19 horas, como sempre, sendo feriado ou não. Tá bom? Obrigada a todos, boa noite.